Gente, é um prazer estar aqui com essas meninas, né, para discutir um tema tão importante quanto a gente, que você falou na questão de feedbacks. Dai, queria que você complementasse, por gentileza, nesse sentido, da maneira com que se dá um feedback para o colaborador, para as pessoas que estão à sua volta. Legal. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Eu costumo dizer que não dar feedback, não receber feedback é um tipo de tortura psicológica, né? Porque a gente precisa saber como que a gente está indo. É como você seguir uma estrada e que inicialmente tinha um GPS, e aí o GPS se perde e você não sabe para onde você está indo. Então, algumas pessoas com receio, ou não sabem como dizer, acabam não dando feedback para os seus liderados, e isso impacta muito no desempenho das pessoas, né? E uma coisa que eu costumo fazer muito, que eu trabalho com comunicação interna positiva hoje com as empresas, a importância de a gente reforçar comportamentos positivos. Em geral, as pessoas elas acertam muito mais do que erram. E as pessoas têm uma crença de que feedback é só crítica. E eu posso muito bem reconhecer uma coisa que está positiva e reforçar para que isso continue acontecendo. Então, tem algumas técnicas básicas, né? E eu vou dizer uma, tem várias formas de dar feedback, né? Todo mundo já ouviu o feedback sanduíche, que você coloca um positivo, depois um negativo, né? Mas são pequenos detalhes que a gente coloca e que faz toda a diferença. Então, por exemplo, se eu chamo alguém para dar um feedback com relação a um projeto, alguma coisa que a pessoa desempenhou, em geral, a gente tem mania de fazer assim. A gente resume a parte positiva, a gente vira e fala assim, nossa, fulano, bacana o seu projeto, mas, aquele mas, assim, Já dói respira lá fundo, no coração da gente, né? E aí a gente pega e detalha. Isso poderia ser melhor, o prazo não foi exatamente o que a gente combinou, não está alinhado com a estratégia, isso aqui deu erro. E aí a pessoa sai de lá assim, né, desmotivada, e às vezes ela acertou muito mais do que errou. Então, na comunicação positiva, a gente investe mais tempo para dar um feedback, né? A gente perde mais tempo, mas eu chego e falo assim, poxa, muito bacana o seu projeto, eu gostei da forma que você executou essas etapas, eu achei que está bem alinhado com o que a gente conversou, eu acho que você seguiu bem o script, eu acho que o pessoal estava envolvido, e, eu não vou dizer mas, eu vou dizer e, eu acredito que você poderia melhorar esse aspecto e isso aqui, para que no próximo a gente possa ter. E aí ser claro no que você espera da pessoa. Gente, essa alteração do substituir o mas, que o mas ele invalida o anterior e colocar o e, é incrível. Isso até numa discussão. Quando você está conversando com alguém, a pessoa acaba de falar, você pega e fala assim, ah, mas... e coloca outra coisa. E quando a gente pensa em conversas colaborativas, nós estamos sempre contribuindo. É a minha história, é a sua, e a soma disso a gente chega mais longe. Uma coisa não invalida a outra. Até porque todo mundo tem uma opinião também, né? Então, opiniões diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes, tudo vem para agregar e transformar, com certeza. Qual que é o maior inibidor da criatividade dentro das empresas hoje? Nessa linha, o feedback pode ser o principal, o inibidor. Às vezes, o colaborador aí não vai ser criativo, não vai tentar mudar, porque não teve nenhum ponto aí né, que foi repassado para ele. Dentro da criatividade, a gente entra um pouco nessa questão do mindset, que é o maior inibidor hoje é o medo de errar. O medo do ridículo, o medo, né? Porque toda vez que a gente pensa em criatividade, inovação, o que a gente está fazendo? A gente está saindo de um caminho que é comprovado, testado, que todo mundo já caminhou, e estou indo para um caminho completamente diferente. Então, se você tiver medo de errar e de alguém rir de você, de ser ridicularizado, você nunca vai fazer nada novo. Eu nunca estaria aqui se eu não tivesse sujeita a receber críticas, a receber um olhar, nossa, o que essa menina está falando? Né? Então, hoje, uma das coisas que mais atrapalham as pessoas serem criativas nas empresas, ou até na vida, é o medo. Quantas vezes uma ideia fantástica vem na sua cabeça, e aí você, não vou falar, porque as pessoas vão achar isso ridículo. Ou as pessoas riem de ideias que parecem, né, não fazerem sentido, mas, às vezes, uma ideia leva a outra. Às vezes, tem aquelas invenções, quem pesquisa na internet, aquelas invenções japonesas, chinesas, que eles faziam, né, que hoje você olha, meu Deus, que absurdo. Mas, com certeza, aquilo inspirou algo. Então, um dos maiores inibidores é o medo de errar, né, e você nunca vai chegar ao sucesso sem errar, e o que a gente chama de filtro mental. Então, o nosso lado razão. Então, toda vez que eu começo a perambular para chegar numa ideia, vem o meu lado razão e mostra que aquilo não é possível, ou tem impedimentos, ou não vai ser aceito. E aí, com base nisso, a gente acaba se sabotando. Isso mesmo, todo mundo tem um potencial para ser criativo?
Todo mundo tem isso dentro, no caso da Vanessa, muda completamente a área, está sempre buscando inovar e sabe de tudo um pouco, né? Está sempre, tá sempre ligado para aprender, né? Coisas novas. Não, eu acho fantástico isso, porque eu também sigo essa linha, né? Foi para um curso, foi para outro, eu trabalhei em 12 empresas e fiz, né? Sou o terror do RH, o RH não quer nem me ver mais, né? Mas é incrível. Sobre a criatividade, todo mundo tem potencial, né? Nós usamos criatividade o tempo inteiro, né? Cada vez que a gente acorda de manhã, escolhe um caminho novo para ir para o trabalho, cada vez que a gente vai fazer uma receita em casa, por exemplo, e daí percebe que faltou um ingrediente, o que a gente faz? Abre a geladeira, abre o armário e fala, o que eu posso substituir, né? A gente é criativo o tempo inteiro. Quando a gente pensa na criatividade para as empresas, claro que eu tenho que pensar numa criatividade prática, que tem uma funcionalidade, né? Mas hoje, o que mais nos impede de ser criativos é essa crença de que existem pessoas criativas e existem pessoas que não são, e que nós não somos. E quando a gente estuda os modos cerebrais importantes para o processo criativo, a gente vê que cada pessoa ela é eficiente num determinado processo da criação da ideia. Então, tem pessoas que são muito boas, por exemplo, para ter insights, para ter o que a gente chama do modo conectar, que conecta muitas coisas e consegue ter muitas ideias. É praticamente uma fábrica de ideias. Mas não adianta eu ter muitas ideias se eu não sei como essas ideias vão funcionar lá na frente. Ou eu não consigo selecionar o que vai para frente e o que não vai. Ou eu não consigo executar bem. Então, dentro do processo de criatividade, vão ter pessoas que são melhores para ter um monte de ideia. Eu sou assim, eu acordo de madrugada, tenho que ter caderninho, celular para eu anotar, porque senão eu esqueço. Né? No banho. Quem nunca teve ideia no banho, né? Que você está lá? Porque saboar a cabeça não exige muito esforço cognitivo. Então, é um momento que você se desliga o filtro e você tem ideias. Mas também tem aquelas pessoas que dentro do processo criativo, elas vão desempenhar o melhor papel para executar, para visualizar se aquilo vai dar certo ou não. Então, todos nós somos criativos, embora algumas pessoas tenham uma predisposição genética a mais para ter mais ideias, porque é mais aberto, mas todos nós conseguimos desenvolver esses modos. E o ambiente influencia nessa questão? Com certeza, né? Tem pessoas que são muito criativas, só que estão em ambientes que não permitem muito isso, né? As empresas tradicionais, algumas empresas públicas. Aí envolve a questão do medo, né, de se expor, porque o erro não é tolerado. Então, o ambiente influencia completamente. Nós vamos ter tanto pessoas que não têm a criatividade tão estimulada, e às vezes ela vai estar num ambiente que estimula muito e ela vai se descobrir, né? Mas temos também pessoas que são super criativas, e era o meu caso, por isso eu passei por 12 empresas. Eu não me sentia bem, eu sempre queria fazer uma coisa diferente. Eu era recepcionista, mas eu estava me metendo no que estava acontecendo no marketing, na engenharia, eu queria, né? E nem sempre isso foi bem aceito. Ao invés de eu continuar na empresa, como a maioria das pessoas fazem, né? Ok, vou só sentar aqui e fazer meu trabalho, eu saía. E, infelizmente, nós temos essas pessoas hoje, a grande parte delas, elas querem fazer diferença, elas querem ajudar, elas querem se envolver na estratégia, mas elas não sabem como, elas não têm mecanismos, elas não conhecem o próprio potencial. E é muito disso do que eu tento trabalhar hoje nas empresas. Fazer mais uma pergunta para a Dai. Qual que é a sua dica para as pessoas, quem está aqui com a gente hoje também, quem está nos acompanhando aí online, se comunicar com mais clareza? Né? Você falou nessa linha aí de expressar, de falar, de tentar essa mudança. Qual que é a sua dica, Dai? Bacana. Esse é um dos temas preferidos meu, né? Comunicação positiva. O que acontece, às vezes, é que a gente tem... A questão do autoconhecimento é importantíssimo, né? A gente olhar para nós mesmos. Mas, quando a gente pensa em comunicação, eu tenho que olhar muito para o outro. E aquilo que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Muitas vezes. Quantos relacionamentos, né, não só no trabalho, amorosos, terminam por causa de erros de interpretação, gente? É absurdo. Quando você começa a estudar e ver a fundo, e a pessoa, você quis dizer isso, mas eu entendi isso. Aí eu reagi assim, e aí depois você nem sabe mais a origem. Isso acontece muito nas empresas. Uma das coisas que eu costumo passar nos meus cursos, e é uma técnica, e em geral eu faço o curso sempre para equipes inteiras, porque depois, quando você vai aplicar a técnica com quem não conhece, às vezes estranha. Tem gente que, vou fazer só para líder o curso. Eu falei, não, vamos trazer a equipe inteira, porque todo mundo se comunica, a gente precisa que todo mundo saiba. E uma das coisas que parecem bobas, né,
Mas sempre que você passar uma atividade, principalmente uma atividade complexa, importante para alguém, você pedir para que aquela pessoa repita o que ela entendeu do que você disse. Em geral, a maioria das pessoas aqui, se alguém pedisse para você, o que você entendeu do que eu falei? A pessoa vai lá, você está me chamando de burra, você acha que eu não estou ouvindo, né? A reação das pessoas, a comunicação automática, ela é agressiva, ela é reativa. E, na verdade, quando você passa uma informação para a pessoa, olha, pega esse puff, coloca ali, depois liga para alguém e volta, e isso tem que retornar para mim assim. E a pessoa entendeu diferente. Só que quando você não confirma o que aconteceu, você só vai saber depois, quando vir diferente. Então, quando a pessoa repete o que ela entendeu na hora, você tem a oportunidade perfeita de ver exatamente o que ela não entendeu. E aí você fala, nossa, talvez eu não me expressei tão bem. Nessa parte, na verdade, eu queria que você movesse dessa forma, que você entrasse em contato com tal pessoa e retornasse para mim em 2 semanas. Ah, não tinha ficado claro. E aí, quando a gente implementa isso nas empresas, e hoje eu não trabalho só com curso, a gente trabalha com missões que a pessoa recebe toda semana para praticar, porque quantos cursos a gente faz que a gente sai de lá assim, nossa, minha vida mudou, agora vai ser assim. E aí o dia a dia é completamente diferente, né? E aí eu coloco a galera para praticar mesmo durante toda a semana, porque é assim que a gente gera as mudanças organizacionais, né? Não é só motivando, vindo aqui com uma palestra legal, sair transformado, porque o dia a dia é muito diferente, né? E a falta de gestão, essa gestão mais humana, mais comunicativa, você acha que é o principal problema hoje das empresas, Dai? Então, vai parecer que eu estou vendendo meu peixe, mas para mim, Você entende do assunto, então. para mim, a comunicação hoje é um dos principais problemas dentro das empresas, assim, a agressividade, porque assim a gente passa muito tempo no trabalho, né? E as pessoas tornam nossa família. E às vezes você não se sente confortável ao lado de quem está ali com você. E às vezes são por coisas tão bobas. Já peguei umas consultorias assim que você vê que as pessoas eu não gosto, não consigo trabalhar com fulano, mas eu trabalho porque eu sou obrigada. Isso impacta diretamente o resultado Na produção, né? das empresas, a produtividade, a motivação. E aí, quando você vai analisar e você ensina as pessoas a olharem, a resolverem os próprios conflitos, a tirar essa responsabilidade de RH, de chefe, de líder. Quando eu entro, eu já começo assim, é o seguinte, vocês vão começar no início do curso, vocês vão começar a pensar, fulano deveria estar aqui, meu diretor deveria estar aqui para ouvir isso. E no final eles saem, nossa, eu tinha que estar aqui para ouvir isso. Então a gente não faz nenhuma mudança apontando culpados. Tem empresa que tem receio, não, vou contratar essa menina, ela vai vir aqui para dizer que está tudo cheio de problema. E, na verdade, a gente faz mudança com o quê? Responsabilidade compartilhada. Se nós aqui trabalharmos como equipe, cada um tem responsabilidade sobre a forma que se comunica, como dar feedback, como não passar para frente uma informação que não tem certeza. E a gente tem vários mecanismos de quebrar isso, porque fofoca, nem precisa entrar, né? O quanto que existe de pessoas que trabalham muitos anos juntas infelizmente, isso às vezes domina uma organização, né? Eu brinco que a pessoa é contratada, o RH faz um trabalho bonitinho, pega na mão e chega e fala, ó, aqui é o setor X, aqui é tal, aqui tudo funciona bem. Aí, na outra semana, o RH informal, que é aquela pessoa que se acha, né, sabedora da empresa, pega pela mão e já começa. Ó, aqui, fulano só está ali porque teve um caso com não sei quem, né? Aqui não, aqui só é promovido se fizer isso. Aqui nada funciona. Eles criaram esse espaço aqui, mas você nem pode. Então, já assim, desiste e sai da empresa na hora, né? exatamente, é a cultura informal, né? Então a comunicação, eu acredito que é um dos grandes, não sei se é o maior, mas com certeza um dos grandes problemas hoje das empresas, não só grandes, mas também nas pequenas, porque com as startups, as empresas estão crescendo muito rápido. E elas têm o que a gente chama da dor do crescimento, né? Tem empresa que surgiu há 4, 5 anos, já está faturando absurdos e com um número de funcionários 100, 200, e eles não sabem como controlar isso. Ainda mais com essas gerações que vêm todas de um jeitinho especial. A gente vai abrir agora para o pessoal, para vocês que estão aqui com a gente hoje, aqui no Sebrae, fazerem perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, vocês podem fazer perguntas para a gente, para as meninas aqui poderem ajudar também, a Natasha, a Day e a Vanessa, né, nesse dia de aprendizado. Vamos lá? Alguém tem alguma pergunta? Aqui. A gente pode levar o microfone, o Thiago vai nos ajudar aí. Obrigada, Thiago. Oi, boa tarde.
A minha pergunta é para a Day ali, que ela comentou sobre que o meio influencia completamente as pessoas, né? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está inserida nesse meio, é extremamente criativa, só que a gente não consegue ajudar, não tem um conhecimento para estar ajudando. Como é que a gente faz para ajudar essa pessoa, assim, que está nesse meio, é extremamente criativa, mas não consegue desenvolver as ferramentas necessárias para essa criatividade dela? Não sei se eu fui clara. Só para... Oi? Estão ouvindo? Só para entender, é uma pessoa que você considera criativa e ela tem um ambiente que é propício à criatividade? É. Ela tem... É... Ah, não, ela não é de uma empresa específica. Dentro de uma empresa, tá. Isso acontece, às vezes, em empresas tradicionais e contrata uma pessoa que é extremamente criativa e depois coloca a pessoa lá e não sabe nem o que fazer com ela, né? O pessoal já passa correndo. Cada vez que eu vejo a pessoa, ela vem com uma ideia, né? E o que a gente faz hoje? Eu trabalho muito com técnica e processo, assim, dentro das empresas. A gente estimula, 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 mas a empresa tem que ter algum mecanismo para organizar isso. Não é simplesmente assim, gente, todo mundo agora pode ser criativo, vamos colocar uns puffzinhos coloridos, pintar as paredes e é isso. Não, a gente tem que, de fato, estimular a criatividade de uma forma organizada, né, que seja através de criar uma comissão para discutir novas ideias, que seja criando um programa de incentivo a ideias, né, que seja incentivando, quando a pessoa vir com alguma ideia, trazer, remunerá-la ou fazer algum benefício de forma diferente para ela, né? Mas eu, por experiência própria, posso dizer que é muito frustrante quando a gente se sente muito criativo num ambiente que não dá abertura para isso. Então, algumas empresas contratam e vão dizer lá, criatividade, eu quero que a pessoa seja criativa. E você chega lá e você é um ambiente engessado, né? Então, eu consigo imaginar que o que precisa ser feito é uma mudança de ambiente. Tem que trabalhar liderança, tem que trabalhar mecanismo para que as pessoas possam organizar o processo criativo e saber levar as ideias para frente. Porque não adianta a gente ter um monte de ideia e isso não virar alguma coisa palpável, né? Eu faço muito isso nos cursos. Eu tenho uns períodos de imersão que a galera vai ter ideia, só que eu dou um roteiro para elas. Falo, vocês vão ter um momento de discutir, mas eu sei que em 1 hora vocês têm que vir aqui para mim apresentar um problema claro, uma solução, se isso impacta cliente, financeiramente a empresa, se impacta a motivação dos funcionários, enfim. Tem que trazer detalhes, quanto que isso vai custar, se tem alguém fazendo isso. Então, criatividade não é só ter um monte de ideia bonitinha e legal. Criatividade é você ter uma noção que a criatividade, na prática, para gerar inovação, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. E essa mentalidade que eu tento levar para as empresas. Não vou chegar lá e estimular e sair correndo. Não, a gente precisa criar processos e mecanismos para que aquilo vá adiante, né? Então, se uma empresa não está aberta para isso, ela contrata uma pessoa que é criativa, essa pessoa vai sofrer lá dentro e não vai estar colocando o potencial dela em uso, né? Temos mais uma pergunta aqui? Vamos lá. Oi, eu sou a Ingrid. Eu tenho 2 pontos que eu queria perguntar. Assim. Eu sou veterinária e tenho uma empresa. E eu sempre tento, assim, eu falo assim, gente, vamos tentar coisa nova, cliente, né? Ideias novas. Aí elas falam, vamos colocar uma parede azul. Eu falo, acho que parede azul não, né? Nossa, mas eu dou opinião, vocês não aceitam, para que pede? Aí eu estou um pouco difícil de lidar com isso. Eu quero a opinião delas, mas eu queria tentar falar com elas de uma forma que né? Eu quero ajuda, mas não que é uma, né? Ideias, conforme eu falei antes, é organizar o processo de apontamento. São 2 coisas que eu busco trabalhar. Primeiro, a gente gera consciência, então eu já entro assim, gente, a gente não vai abrir ideia aqui para vocês começarem a reclamar do ambiente, porque o povo acha que sugerir é reclamar. Aí já começa, porque o banheiro poderia ser assim, porque a gente não tem isso na cozinha, porque nananã. E aí o negócio que é para ser criativo, que vira um lugar de reclamação.
Não que não deva ter um espaço que as pessoas possam manifestar, mas se você criar um roteiro para essas pessoas, assim, né, você não só dizer, olha, surgiram, e aí um manda por e-mail, o outro te fala no elevador, o outro te fala num café, isso complica um pouco até de você analisar se aquilo é bom ou não. Então, cada vez que eu acho que a gente tem que colocar as pessoas para pensar, de fato. Então, assim, você vai trazer uma ideia, por que a parede tem que ser azul? Você fez um estudo sobre o azul? Quanto isso vai custar? Isso vai trazer o quê de positivo? Isso impacta o cliente vai ficar mais satisfeito? A cor azul vai estimular os colaboradores a trabalhar mais? O que impacta a cor azul? Então, você coloca a pessoa para trabalhar. Porque se você abre um programa de ideias e não coloca as pessoas para pensarem em tudo antes, você arruma um problemão. Porque daí vem as coisas tudo torta, cada um de um jeito, e aí você que tem que parar e pensar e organizar se aquilo é viável ou não e dar ainda um feedback para a pessoa. Porque se você não dá feedback de ideia, você também está arruinando o seu programa. A pessoa, não vou mais falar nada, o que eu falo não recebo retorno. Então, acredito que a primeira coisa é gerar consciência. Gente, quando a gente fala de trazer ideias, é trazer coisas novas, deixar claro que não é para apontar só problema, trazer solução. E também criar um roteiro, criar um processo, que seja por um e-mail, que seja um formulário, não uma caixa aberta. Eu não gosto de uma caixinha aberta para dar sugestão. Vem umas coisas que quem está lendo fica assim, nossa, não sei nem o que eu faço com isso aqui, não sei nem que. E às vezes é uma ideia incrível, só que está na cabeça da pessoa. Então você tem que ajudar ela a organizar a ideia e trazer para você. Na internet tem mais gente aqui querendo perguntar. Por favor. Oi, meu nome é Cristiane. Eu tenho essa mentalidade criativa desde sempre, também me envolvi em tudo quanto é setor sempre. Não me contentava com estar aprendendo aquilo que eu devia fazer, mas procurava aprender sempre mais. Aí, desde que eu vim a Florianópolis, 15 anos trabalhando numa única empresa de ramo imobiliário, concentrada em resolução de problemas com imóveis. E minha vida teve uma mudança total neste último ano e me foi proposto uma área totalmente diferente. Na hora eu olhei, poxa, decoração, brilho, glamour, brilhou meu olho e eu fiquei eufórica. Aceitei a proposta, a ideia, mas depois, na hora de assinar o contrato, eu confesso que eu gelei. Aí saí correndo atrás de parceria, de incentivação, curso, conhecimento. Só que tem momentos assim que dá meio que um bloqueio. E nessa questão de reprogramação da mente, é que eu pergunto, como fazer para vencer esses bloqueios e sentir felicidade e continuar naquele brilho que estava do início, daquela empolgação de, poxa, uma coisa totalmente diferente, nova, mas que mexeu comigo. Como é seu nome? Desculpa. Cristiane. Cristiane, então. Olá, Cris. Sobre a ótica da comunicação positiva, eu trabalho muito com comunicação não violenta. Tem uma coisa importante nessas mudanças, a gente respeitar a gente mesmo, os nossos sentimentos. Às vezes, a gente está tão preocupado em atender a expectativa do outro, em não falhar, que a gente se cobra excessivamente. E é uma das coisas que eu procuro incentivar as pessoas, é poder ter clareza sobre isso. Eu já assumi projetos que a pessoa pegava o meu currículo e falou assim, não, ela vai entrar aqui já sabendo tudo. E eu fiquei louca, eu ficava assim, nossa, a pessoa me passou tanta coisa para eu fazer que eu não dou conta. E um dia, eu cheguei na sala e falei assim, olha, eu sou extremamente grata por tudo que eu estou vivendo aqui, mas eu queria te dizer que eu estou um pouco assustada, né, porque eu entrei tem uma semana e eu recebi muitas atividades de coisas que eu não tinha um contexto antes, e eu tenho uma necessidade de... Eu, apesar de ter muitas ideias muito rápidas, eu preciso de tempo para assimilar, às vezes, coisas novas, para eu me sentir segura dentro daquilo. Então, eu falei com a pessoa assim, será que toda vez que algo que eu não conheço for passado para mim, será que a pessoa pode sentar do meu lado e me passar? Ou fazer... E aí, isso é comunicação não violenta, quem conhece, né? Você fala do seu sentimento, o que está sentindo. Então, eu estava assustada, eu vinculo isso a uma necessidade, eu tenho necessidade de assimilar as coisas com calma, e eu finalizo com um pedido claro. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso que alguém sente comigo e converse. Eu preciso de mais tempo para te dar o retorno. Eu preciso de mais prazo. A gente tem medo de fazer isso.
E aí, né, no medo de não atender a expectativa do outro, a gente acaba não atendendo. E por que é tão problemático falar de sentimentos no ambiente de trabalho? Por que eu não posso expor que eu estou sentindo medo de algo, que algo me assusta e que eu preciso de algo que é uma necessidade minha? Né? As empresas hoje têm muito problema de falar de sentimento, porque todo mundo segura e guarda. Quando ele vem um monstro, né? O escândalo, choradeira, bate porta. Por isso que as empresas não gostam de falar de sentimentos. Só que quando a gente trabalha inteligência emocional, e aí, se eu tenho um desentendimento com você, eu vou chegar e vou dizer, olha, naquela reunião você falou de uma forma assim, e eu fiquei pensando, se aquilo era uma coisa contra mim, eu me senti dessa forma. Foi assim? Não, não foi. E aí aquilo você esclarece ao invés de levar aquilo. Então, uma coisa bacana é você respeitar esse seu sentimento. Ter medo de coisa nova é normal, se assustar, achar que não vai dar conta. Eu já passei por isso 1 milhão de vezes. E depois que eu aprendi a manifestar, a mostrar as minhas fraquezas, eu também erro, eu não sei tudo, você tira aquela carga do seu ombro, sabe? E você vai ver que você vai executar muito melhor o que você precisa fazer. Comunicação, né? Que a gente falou antes aqui também. Comunicar, falar do que está te deixando mal. Mais uma pergunta, nome por gentileza, aqui. Boa tarde, eu sou Eunice. Eu queria saber que tipo de ajuda uma pessoa que tem a mente criativa, tem potencial, mas não consegue alcançar, não consegue alavancar, não consegue levar adiante aquilo que ela... não consegue realizar aquilo que ela almeja, né? Aquilo que ela quer fazer, ela consegue, ela tem potencial para isso, mas não consegue fazer. Aí, de repente, uma amiga ou alguém vem e diz assim, você não tem perfil para empreendedora. Que tipo de ajuda essa pessoa precisa procurar? Para ela trabalhar a mente, e conseguir sair desse meio aí, dessas... Desmotivação até, desmotivação, né? Sim. As pessoas, tipo, uma coisa negativa, né? Que a outra vem te dar uma palavra negativa, aí você fica desestimulada, né? Fica triste, abatida e não consegue levar isso adiante. Por conta da opinião do outro, né? Que tipo de ajuda a pessoa precisa procurar? É bem interessante essa pergunta, porque eu trabalhei um tempo avaliando projetos de startups, né, que estavam buscando recurso, e eu via que tinha empresas que têm ideias incríveis, mas que não vão para frente, porque não sabe como executar, e outras ideias que não são tão boas, mas a pessoa é super organizada, ela consegue demonstrar o valor, o retorno daquilo, e aquilo vai para frente. Então, assim, empreender exige uma série de habilidades. Não basta ser só criativo, né? Então, se a pessoa ela tem dificuldade de se organizar, de montar um plano de negócio, fazer uma pesquisa de mercado, ela vai ter que buscar apoio de alguém. Ela só tem uma ideia incrível, não existe nada que eu pensei que alguém já não pensou no mundo, gente. Não existe. O que faz diferença é quem coloca em prática. Então, nesse caso, o que a pessoa pode fazer é buscar apoio, né? Hoje tem vários programas, até do governo, algumas coisas que incentivam ideias. Aqui no Estado tem, agora tem no Brasil inteiro. E aí conta com apoio de consultores, capacitações, né? Ou se juntar com alguém. Você ter um sócio que complemente, né? Porque não adianta você ter só boas ideias. Eu acho excelente, é importante ser criativo, mas se as pessoas não souberem colocar aquilo em prática e lidar com o mercado, com concorrência, com finança, com tudo isso, é difícil tu ter uma ideia que vá para frente. Então, o meu maior conselho primeiro, ela analisar se ela quer isso, ou ela... às vezes ela se destaca para trabalhar numa empresa, porque ser empreendedor você vai ter que ter muita habilidade, né? Ou ir buscar um apoio, que seja com um sócio, que seja numa aceleradora, que seja num programa de ideias, que seja com uma consultoria, que seja aqui no Sebrae, né, que é excelente em fazer isso. Então, é mais ou menos nesse caminho. Só para a gente finalizar, todo mundo que está aqui, eu quero dizer que eu aprendi muito aqui hoje, hein? Muito legal mesmo essa conversa aqui da gente. Quero agradecer, gente, então, a presença de todos aqui,
da Natasha, da Dai e também da Vanessa. Foi muito enriquecedor. A gente aprendeu, todo mundo, acredito que pôde tirar as dúvidas, né? Vai levar muito conhecimento para casa hoje, para a gente pensar fora da caixa. Reprogramar nossa mente aí para crescermos sempre mais, com novas ideias, pensamentos positivos, né? Confiança, acho que isso é o principal também, né? Confiança na gente, que a gente pode chegar assim onde a gente quer. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos aqui, viu? E quantas...